Boa noite a todos. Iniciando hoje mais um papo leve. Sou o Dr. Jailson, ortopedista, cirurgião de coluna, e hoje o nosso tema vai ser hérnia de disco, a modernidade do tratamento endoscópico. Para fazer essa abordagem em conjunto aqui desse tema, nós temos os dois nossos convidados, que são o Dr. João Bergamassi, da Clínica Atuale em São Paulo, cirurgião de coluna, especialista em cirurgia endoscópica, e o colega e amigo Dr. Wagner Levati, neurocirurgião, cirurgião de coluna, também formado em cirurgia endoscópica da coluna, na primeira turma USP Ribeirão, que o Dr. João atua como preceptor. Então, iniciando, quero dar a palavra ao Dr. Wagner, para ele exemplificar para nós aí qual é a lesão mais comum que a gente encontra hoje nas colunas. Boa noite, Dr. Wagner. Contigo a palavra. Boa noite, Jailson, João. Bom, assim, as lesões mais frequentes da coluna vertebral são as lesões degenerativas, né? Sem dúvida nenhuma, que são lesões associadas ao processo natural de envelhecimento, de desgaste do disco intervertebral. Isso leva a um enfraquecimento dos ligamentos e principalmente ao enfraquecimento do ânulo fibroso, que se torna suscetível a lesões, a fissuras e, com isso, a formação de hérnias de disco, né? Apesar de ser um processo degenerativo natural do envelhecimento, isso não ocorre só em pessoas de mais idade, pessoas mais velhas. Pode ocorrer em qualquer idade, né? Existem fatores de risco associados a esse processo degenerativo, como, por exemplo, a predisposição genética, obesidade, tabagismo, que eu acho que são os principais. Tem também sedentarismo, má postura para realizar atividades do dia a dia, atividade laboral, atividade física. Tudo isso contribui para um processo de degeneração, de desgaste do disco intervertebral e, consequente, formação de uma hérnia de disco, né? Então, dentro desse contexto todo, as hérnias de disco são as principais lesões encontradas no nosso dia a dia, na coluna vertebral, né? Elas são muito mais frequentes na região da coluna lombar, seguidas da coluna cervical e mais raramente na coluna torácica. E qual é o principal sintoma de uma hérnia de disco? É a dor, né? A dor na hérnia de disco é causada pela compressão de estruturas neurais, de estruturas nervosas dentro da coluna vertebral, tá? Então, por exemplo, no caso de um paciente com uma hérnia de disco lombar, esse paciente pode apresentar tanto uma dor lombar pura, localizada, como, mais comumente, uma dor irradiada para a perna, que é popularmente conhecida como a dor do ciático, tá? É importante frisar aqui que a dor lombar, a dor no ciático, elas estão entre as principais causas de incapacidade física e laboral da população economicamente ativa, que causa um impacto econômico importante para a sociedade. Fora isso, existe ainda o impacto psicossocial dos pacientes que sentem dor, que de alguma forma evoluem para um quadro mais arrastado, mais crônico de dor, de mais difícil controle. Isso causa um impacto negativo na qualidade de vida do paciente muito importante. Não só na qualidade de vida do paciente que tem a dor, mas também das pessoas que convivem diretamente com esse paciente. Felizmente, a maioria dos casos de hérnia de disco nós conseguimos tratar de forma conservadora, com fisioterapia adequada, especializada no tratamento dessas patologias, que pode agregar técnicas como quiropraxia, osteopatia, acupuntura, pilates. Tudo isso ajuda no controle da dor desses pacientes. Medidas um pouco mais invasivas, como infiltrações da coluna, também ajudam a controlar a dor desses pacientes. Mas o que nós vamos abordar hoje, realmente, são aqueles casos de hérnia de disco em que é necessário um tratamento cirúrgico. Nós queremos apresentar para vocês o que existe mais moderno, mais atual, mais tecnológico, que é a cirurgia endoscópica da coluna. Até algum tempo atrás, as cirurgias de coluna eram cirurgias, assim, vamos dizer, um pouco mais agressivas, um maior tempo cirúrgico, mais complexas, até com taxas de complicação maiores, com tempo de convalescência, de recuperação do paciente também maior, e isso acabou, de certa forma, eu acho que o João vai concordar comigo, estigmatizando muito a cirurgia de coluna. Com o avanço da tecnologia, hoje nós dispomos por exemplo, de ressonância magnética, de tomografia computadorizada,
de altíssima qualidade, de altíssima resolução, que nos permitem identificar o ponto correto de compressão nervosa dentro da coluna. E dessa forma, através de uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, utilizando equipamentos adequados, nós conseguimos fazer uma cirurgia diretamente focada no ponto do problema, de uma forma segura, de uma forma eficaz e muito resolutiva para o paciente, né? Então, para falar sobre essa técnica, que é a cirurgia endoscópica da coluna, o Dr. João Bergamaschi vai nos brindar com uma aula sobre o assunto. Ele já foi apresentado pelo Jailson, mas eu gostaria de dizer que o Dr. João ele é ortopedista, é o diretor da Clínica Atual de São Paulo, é um dos mentores do curso de endoscopia da USP de Ribeirão Preto, onde eu tive o prazer de participar da primeira turma, e atualmente é um dos profissionais com maior experiência em cirurgia endoscópica da coluna no Brasil, além de ser um grande amigo, um grande parceiro, um grande mestre. Olá, João, contigo. Estou sem teu áudio. Pronto. Obrigado, Jailson. Obrigado, Wagner. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Saudade, né? Quanto tempo não nos encontramos. Então, sim, bom revê-lo. E o papo vai ser bastante leve hoje, como a própria reunião leva o nome, né? Então, vou só compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar. E acho que a ideia principal hoje aqui, já que o nosso público talvez seja bastante diversificado, teremos médicos, teremos fisioterapeutas, outros profissionais de saúde, então, para a gente poder falar, assim, basicamente, de alguns princípios básicos que faz realmente a endoscopia funcionar e ser o que é, e cada vez mais ganhar espaço, ganhar relevância e importância como uma técnica aí de tratamento não só para hérnia de disco, como para estenose. Então, falando de princípios, a gente não faz muita coisa diferente em relação aos princípios que a gente já tinha conhecimento da cirurgia aberta ou da microcirurgia. Então, a gente traz toda essa bagagem dos nossos treinamentos de residência, fellow e outros treinamentos, tá? E simplesmente é uma forma diferente de executar e resolver o problema do paciente, tá? Então, existe uma evolução natural, não só a cirurgia de coluna passou por isso, mas outras técnicas, outras especialidades acabaram passando por essa evolução, que não é simplesmente uma evolução do tamanho do acesso, tá? Então, é toda uma tecnologia envolvida, todo instrumental, todo equipamento envolvido para a realização de determinada técnica. Então, aqui, desde os anos 70, cirurgias, grandes cirurgiões, grandes incisões, grandes cirurgiões, aí com o advento do microscópio, depois da cirurgia tubular, e aí, na metade aí dos anos 2000, vamos dizer assim, 2005, 2006, que realmente a coisa começou a acontecer para full endoscopia. E um comparativo aqui, para a gente poder ter essa noção do que representa a endoscopia nessa escala evolutiva. Então, é uma cirurgia que a gente fazia com um acesso aí de 10, 15 centímetros. Hoje a gente faz até com 6, no máximo 7 milímetros. Tá? Então, é algo revolucionário, é algo realmente bastante inovador. Um pouquinho de história, né? A cirurgia de coluna teve aí um início mais ou menos aí quase na década de 40, que foram descritas as primeiras técnicas da microcirurgia convencional, e obviamente isso evoluiu e cada vez mais passou-se a tentar criar técnicas menos invasivas para agregar menor dano cirúrgico, menor tempo de internação, possibilitar uma recuperação menos dolorosa ao paciente, realizar um procedimento com menos sangramento e, sem dúvida nenhuma, isso acaba repercutindo na taxa de infecção, né? Então, são princípios que esses dois caras aqui, o Yazar Gil e o Casper, pensaram em 72.
que a gente pode transportar perfeitamente para a transição da microcirurgia para endoscopia de coluna de uma forma geral, né? Porque é isso que a gente realmente busca quando a gente parte para uma técnica menos invasiva. E, obviamente, não é só o tamanho do acesso que a gente fala, né? É importante ter esse conceito, já que estamos falando de princípios. Quando a gente fala numa técnica, independente da especialidade, independente da subespecialidade, quando a gente fala num procedimento minimamente invasivo, quer dizer um procedimento minimamente agressivo. Então, não adianta a gente fazer uma incisão pequena na pele e acabar agregando um dano muito grande, profundo, num tecido profundo do paciente. Não faz muito sentido. E aí, nessa evolução de buscar sempre algo menos invasivo, menos agressivo, com uma melhor recuperação, menos dor no pós-operatório, e na década de 80 realmente foi um marco, tá, histórico realmente para a gente começar a desenvolver a técnica endoscópica. Então, houve um aprimoramento e uma descrição mais detalhada da anatomia da região onde a gente acaba abordando pela técnica endoscópica, pelo Cambi, tá? E em 99, talvez esse tenha sido o cara que revolucionou a técnica endoscópica no mundo. Então, como outras especialidades, joelho, quadril, ombro, essas articulações elas são abordadas e o endoscópio ele trabalha num espaço real, tá? Na coluna a gente acaba trabalhando num espaço virtual e até então a gente não utilizava irrigação de soro para poder ter uma visualização melhor das estruturas. E foi esse cara aqui que realmente começou a estudar isso e introduziu o conceito de endoscópio multicanal com realização do procedimento endoscópico com irrigação contínua do soro. Então, apesar de a gente estar num espaço virtual, que não é dentro de uma articulação, por isso que não chama artroscopia de coluna e chama endoscopia, o soro também foi revolucionário para a qualidade da imagem. Então, depois desse cara aqui que as coisas realmente começaram a acontecer. E aí, em 2005, muitas publicações do Rutten, que é um alemão, que contribuiu demais aí para o aprimoramento técnico e tecnológico da técnica endoscópica, de uma forma geral, né? E aí, depois dessas publicações do Rutten, muitos outros serviços começaram realmente a se aprofundar na técnica e desenvolver inúmeros centros espalhados pelo mundo destinados ao estudo da técnica endoscópica na coluna vertebral, tá? Então, talvez o primeiro princípio ou conceito que eu gostaria de trazer aqui para a gente poder até discutir, e isso é algo que chama muito a atenção, é a questão da agressão muscular. E essa diferença da agressão muscular provocada entre a técnica endoscópica e a microcirurgia. Não estamos nem falando de cirurgia aberta, hein? Já estamos falando de cirurgia minimamente invasiva, seja ela com um afastador retrátil ou com um procedimento tubular. Então, nesse esquema, aqui, numa figura esquemática aqui na nossa tela, a gente consegue visualizar aí o tanto de desinserção óssea que tem a microcirurgia, enquanto que a cirurgia endoscópica praticamente não lesa a musculatura. E isso a gente consegue comprovar através dessas imagens de uma ressonância magnética de um paciente que do lado direito são cortes axiais, né, mais ou menos na altura aí L5, S1. No corte, no lado direito foi realizado um procedimento minimamente invasivo, aberto, e do lado esquerdo um procedimento endoscópico. Então, a gente observa que praticamente não tem alteração da anatomia muscular do lado do acesso endoscópico. Então, fica muito claro para a gente essa diferença entre agressão cirúrgica e lesão muscular entre essas duas técnicas, tá? Outro princípio, outro conceito, né? Aí, na verdade, é mais um conceito do procedimento endoscópico, que a gente consegue uma incisão pequena na pele
muitas vezes trabalhar em 2 ou 3 pontos distintos profundos, diferente da cirurgia convencional aberta, em que realmente a gente precisa fazer uma abertura relativamente grande para trabalhar num campo profundo mais limitado. Então, esse cone invertido talvez seja aí algo bem específico da cirurgia endoscópica de coluna. Sem dúvida nenhuma, a microdissectomia ainda é considerado o padrão ouro, é o que a gente aprende e ensina nos serviços de residência, é o que a maioria dos cirurgiões de coluna está acostumada a fazer, está habilitado, tá? Permite uma visão 3D com uso de microscópio ou lupa a critério aí da preferência do cirurgião, tá? Mas a gente já discutiu um pouquinho sobre isso aqui, inclusive numa reunião da própria Sociedade Brasileira de Coluna, para a gente poder realmente tentar entender o conceito de padrão ouro. O que será que é o padrão ouro? Será que o padrão ouro é uma técnica que a gente pode replicar e considerar igualitariamente para todos os tipos de pacientes? Ou, de repente, a gente já começa a ter uma dificuldade maior na cirurgia aberta, por exemplo, tá? Em paciente muito obeso. A incisão vai ter que ser maior, a agressão vai ter que ser maior. E num cara que vai ter uma dificuldade em reabilitar. Ou naquelas hérnias mais laterais, que tradicionalmente já se pensavam que era a única ou a primeira indicação da cirurgia endoscópica transforaminal. Então, muitas vezes, para a gente acessar essas hérnias mais laterais, a gente precisa ou fazer um acesso mais lateral, né, paravertebral, que é um acesso assim, muito chato de ser realizado, porque tem um tecido muscular muito grande, acessar o forame de uma forma aberta sangra muito, então assim, é difícil, tá? E não é agradável fazer esse tipo de cirurgia. Ou a gente faz o acesso convencional posterior e acaba agredindo demais a articulação facetária, ressecando boa parte dessa articulação e levando uma instabilidade iatrogênica. Então, será que a endoscopia, já quando foi criada, já não poderia ser considerada padrão ouro para esse perfil de paciente? Então, é uma coisa realmente para a gente poder pensar e aí, aos poucos, a gente começar a mudar os nossos conceitos baseado nos mesmos princípios que a gente trouxe da cirurgia aberta. E aqui, por exemplo, uma estenose foraminal de um paciente obeso. Então, aqui do meu lado esquerdo, espero que seja do lado esquerdo de vocês também, a gente praticamente não vê o forame. E o procedimento endoscópico, a cirurgia endoscópica, permite uma descompressão assim, de uma forma muito clara e muito precisa, e a gente consegue ter uma visão dessa descompressão, da raiz solta, da raiz descomprimida, sem nenhum tipo de herniação comprimindo essa raiz. Então, é uma diferença muito grande do que realmente a gente consegue ver antes e depois da descompressão endoscópica. E aqui é um outro dilema, né? Desde aí 2012 que Gibson publicou esse artigo, já plantando a sementinha ali do mal na cabeça dos cirurgiões de coluna de uma forma geral, né? Será que a endoscopia realmente ela já não vai ser considerada o padrão ouro para a cirurgia de hérnia de disco, tá? Não é, vai ser o futuro padrão ouro. E aí daí a partir de então realmente as coisas começaram a acontecer de uma forma mais intensa. Então, para os profissionais de saúde que adoram ler publicações, ler trabalhos, eu trago aqui uma das primeiras meta-análises que foram publicadas sobre o tema, é de 2016, tá? Comparando a full endoscopia com a dissectomia tradicional, que já em 2016, quer dizer, ela foi publicada em 2016, então são trabalhos todos anterior a essa data. E aí a conclusão é que a endoscopia apresentava como vantagem menor tempo cirúrgico, menos sangramento, menor tempo de internação, retorno precoce ao trabalho e menos complicação. Então são benefícios da endoscopia em relação à microcirurgia, tá?
E o que apresentava de mesmo resultado? Basicamente, o resultado clínico, o resultado funcional pós-operatório. Então, a melhora da dor, melhora da capacidade funcional desse indivíduo, que é o questionário de Oestre, índice de reoperação e taxa de instabilidade. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma técnica que apresenta o mesmo resultado com 5 benefícios. Opa, alguma coisa boa tem aí, né? Acho que vale a pena a gente investir e estudar. Talvez daqui uns anos, isso em 2016, hein? Daqui a alguns anos a gente tenha novas publicações mostrando mais resultados. Então, aqui é um QR Code do artigo na íntegra, em PDF. Então, quem está no computador é só posicionar o celular no QR Code, já vai ter acesso ao artigo na íntegra, tá? Quem está no celular é só dar bater foto da tela que consegue acessar posteriormente. E aí veio uma publicação realmente para poder chacoalhar aqueles cirurgiões que ainda não estavam convencidos de que a técnica endoscópica é o presente, não o futuro, tá? Que avaliou basicamente as complicações nas diferentes técnicas de dissectomia, de retirada da hérnia de disco. E a conclusão é muito interessante, porque a conclusão dos autores é um trabalho assim grande, é o trabalho de uma relevância bem significativa, tá? A endoscopia, a conclusão dos autores foi que a endoscopia apresenta um menor risco de complicações e complicações menos graves. Então, esse acho que foi uma das publicações aí do ano 2000, talvez tenha sido a publicação mais importante esse ano, relacionado a esse tema, que realmente vai contribuir ainda mais com o aumento da relevância das técnicas endoscópicas de coluna. E qual é o problema, né? Então, quando a gente começou a fazer cirurgia endoscópica, os convênios, os antes, né? Porque tem os anti-corintianos, anti-flamenguistas, eles falavam o quê? Eles falavam que o problema é custo, que não vale a pena investir em endoscopia porque custo, porque eles simplesmente comparavam a dissectomia endoscópica com a dissectomia, com a microdissectomia. E hoje a gente vê realmente que essa comparação ela é muito superficial, porque o leque de indicações da endoscopia aumentou muito, aumentou exponencialmente. E Wagner está aqui até para poder comprovar que muitos dos casos de artrodese a gente consegue evitar uma artrodese através de uma descompressão, uma dissectomia endoscópica. Então, essa comparação ela é muito superficial e muito rasa. Tá? E aí, como fatores limitantes, a gente pode considerar aí, até mesmo na própria literatura, tem muitos estudos a respeito disso, tá? Que é habilidade técnica, por isso investir cada vez mais em treinamento prático, para treinar, porque é algo que a gente não está acostumado a ver no endoscópio e manipular os instrumentos. E a curva de aprendizagem. Aqui alguns materiais, né, para quem não é cirurgião de coluna, para os nossos amigos joelheiros, ombreiros e quadrileiros, a gente utiliza muitos materiais semelhantes ao que vocês, então torre de vídeo, fonte de luz, cabo de ótica, bomba de infusão, para quem usa, tem gente que não usa bomba de infusão, e o bipolar. Agora tem alguns materiais que são específicos para a realização do nosso procedimento endoscópico na coluna. Então, o endoscópio, os instrumentais, o bipolar, que ele passa por dentro do endoscópio, porque é um procedimento que a gente chama de uniportal. Então, a gente faz apenas uma incisão, a gente não trabalha em sistema de triangulação. E alguma broca, um shaver, para realizar algum tipo de descompressão. Que é o circo armado. Então, assim, muitas mesas, torre, escopia, realmente para a gente poder fazer o posicionamento inicial da nossa camisa de trabalho e do nosso endoscópio, tá? Bipolar, shaver, ou realmente algum sistema aí de descompressão, tá? Esse procedimento ele pode ser realizado simplesmente com o paciente sedado e com anestesia local. Em algumas situações a gente acaba optando pela anestesia geral. E vale frisar essa informação
para poder a gente ver o grau de invasão que a gente acaba fazendo durante o procedimento. O paciente fica praticamente acordado conversando durante o ato cirúrgico, tá? E aí vem o grande dilema, tá? A técnica endoscópica, ela engloba alguns acessos, os principais acessos para a gente poder realmente tirar uma hérnia, descomprimir canal, recesso ou forame. Existe o acesso posterior, que é o que a gente chama aqui acesso interlaminar, que está aqui na nossa direita. Então, a gente acessa realmente essa zona entre as lâminas. Então, é uma janela óssea interlaminar, que a gente chama. Ou a gente pode entrar pela lateral da coluna, que é um acesso pelo forame. Aí, pelo forame, existem algumas variações aí, diferentes acessos, posterolateral, extremo lateral, extraforaminal, mas, de qualquer forma, é um acesso mais lateral ou oblíquo para a gente poder realmente fazer algum tipo de dissectomia ou descompressão. E aí o poder da descompressão, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder realmente ver de uma forma clara o potencial do acesso transforaminal em relação à descompressão, não só do forame, mas como do recesso lateral. Nessa tomografia, enquanto o videozinho vai rolando ali, a gente já volta nele, a utilização do Carrinson, utilização de instrumentos muito semelhantes à cirurgia aberta convencional, mas eles são menores. Então, aqui na tomografia, a gente consegue visualizar, tá? Aqui o posicionamento da nossa camisa de trabalho, muito próximo à raiz, e após a foraminoplastia, que é a alteração do formato desse forame, como realmente a gente fica numa situação muito mais confortável para poder trabalhar e navegar por dentro do forame em busca aí de algum fragmento herniado, extruso ou de uma descompressão. Esse videozinho aqui já foi feita a foraminoplastia com uma broca e a gente observa aqui, ó, a pontinha do fragmento extruso, que é uma hérnia extrusa mais central, tá? Que a gente acabou optando pelo acesso transforaminal. Então, a gente vê a pontinha do iceberg. Que acho que na próxima introduzida da pinça a gente já vai conseguir remover. Então, o acesso transforaminal ele é muito versátil, ele permite o acesso aí de qualquer tipo de hérnia, qualquer localização, mesmo as hérnias centrais, como nesse caso, tá? Algumas situações, algumas pinças anguladas, algum instrumento específico, ao fragmento quase saindo, algum instrumento específico pode facilitar o nosso acesso, e aí o resultado final da descompressão, a gente consegue visualizar aqui uma foraminoplastia magnífica, o acesso à linha média na borda posterior, ou seja, realmente onde estava o fragmento extruso, e fragmentos enormes, grandes, realmente saindo por uma incisão menor que 1 centímetro, de 6, 7 ou 8 milímetros. Tá? Aqui é um outro desenho para a gente poder entender o outro lado da moeda, né? A via de acesso posterior ou interlaminar. Então, a gente acessa entre as lâminas, abre o ligamento amarelo, a gente consegue visualizar aqui o desenho esquemático representando a hérnia de disco, com o próprio canal de trabalho, a camisa de trabalho, a gente consegue fazer uma proteção da raiz e do saco dural e manipular e ressecar esse fragmento herniado de uma forma extremamente segura. Alguns exemplos, então aqui pré-operatório a gente tem um fragmento, uma hérnia sequestrada, que é uma hérnia que não tem contato com o restante do disco, atrás do corpo aqui de L4, tá? Então a gente consegue ver isso claramente no corte axial, ela está localizada um pouco mais à esquerda, e no pós-operatório uma ressecção completa desse fragmento, já num pós-operatório imediato essa imagem, tá? E aí o advento da tecnologia, da técnica e da nossa coragem, a gente acaba realmente conseguindo introduzir a técnica endoscópica em casos mais complexos, como, por exemplo, síndrome da caldequina,
que são casos extremos de hérnia de disco, talvez seja a situação mais extrema da hérnia de disco que a gente conhece na atualidade. Então, são fragmentos volumosos que acabam ocupando praticamente todo o canal, aqui pré-operatório e aqui pós-operatório, o canal de uma situação muito confortável aí dentro do canal. Resultado funcional no pós-operatório já há 2 dias desse paciente, ele chegou realmente em disfunção urinária, anestesia em cela, então foi um caso emblemático, um caso muito típico de síndrome da causa equina, e fica a pergunta para a gente poder pensar, passar a semana pensando nisso. Será que a gente faz aberto, a gente pode fazer endoscópio? É uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta talvez que a gente, cada vez mais a gente tenda ao sim. E aí a grande contraindicação da cirurgia full endoscópica ou totalmente endoscópica é quando a gente tem alguma instabilidade. Quando a gente tem alguma instabilidade, é um princípio que a gente já traz da cirurgia aberta, da microcirurgia, a instabilidade requer algum tipo de estabilização. E aí eu trago uma novidade para os senhores aqui, para a gente poder pensar endoscopicamente e introduzir a técnica endoscópica até mesmo na função, na artrodese. Aqui é um desenho mostrando os diferentes tipos de acesso da artrodese intersomática, né? Da artrodese entre os corpos vertebrais. Então dá para a gente fazer uma cirurgia posterior, o T-Leaf, que é um pouquinho mais oblíquo, o X-Leaf, que é lateral, e as abordagens mais anteriores. O O-Leaf, que é anterior ao músculo psoas, e o A-Leaf, que é realmente totalmente anterior. E aí faz uma ressecção do disco e um preenchimento com algum implante, um cage com enxerto ósseo. E aí surge, depois aí da descrição do triângulo de Campbell, depois do advento aí do aprimoramento técnico da cirurgia endoscópica, principalmente transforaminal, o O-Leaf com 2 L's, que é diferente do O-Leaf anterior ao psoas, que tem um L só, que é a possibilidade de realizar artrodese intersomática pelo acesso endoscópico. Então, pelo endoscópio, a gente consegue descomprimir o forame, descomprimir o recesso, limpar praticamente todo o disco e introduzir um cage, seja ele percutâneo, como esse aqui, tá? Com um leito já preparado endoscopicamente, ou um cage expansivo que realmente ele entra pelo canal de trabalho do endoscópio e ele se expande posteriormente. Então, para ilustrar o pré e o pós-operatório, e a gente consegue aí uma fixação bastante satisfatória percutânea, tá? É um caso, esse caso aqui, um caso de 2017, que desde 2017 nós temos feito essa artrodese endoscópica, tá? E permite realmente ampliar o espaço do forame, tanto diretamente com a descompressão endoscópica, quanto indireta com a colocação do cage. E aí vem um assunto assim bastante delicado, que é realmente a curva de aprendizagem, porque não é algo que a gente está acostumado a fazer, não é algo que a gente recebe treinamento. Então, todos os cirurgiões endoscopistas, eles tiveram que buscar algum treinamento por conta, tá? Não é a formação básica que acabou trazendo essa formação endoscópica, e realmente é uma preocupação que está sendo cada vez mais estudada mundialmente, tá? E essa é a nossa verdadeira curva de aprendizagem. Esse gráfico é incrível, ele representa de uma forma muito real, não só a endoscopia, mas tudo que a gente vai fazer de novo na nossa vida. Então a gente vai pensar em desistir muitas vezes, mas se a gente seguir em frente, a gente chega no êxito. E a endoscopia é igual. Acho que é isso. Estendi um pouco mais o tempo do que eu gostaria aí, mas Jailson e Wagner, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Muito bom, João, muito bom. Excelente aula aí, muito explicativa. Acho que todo mundo aproveitou muito bem essa aula aí. Deu para ter uma... Para quem não está acostumado, não está habituado com a cirurgia endoscópica na coluna, ainda não sabe o que é, eu acho que deu para dar uma explanação muito clara, né? Muito objetiva do que é a cirurgia endoscópica da coluna. E agora, na sequência, acho que a gente vai conseguir mostrar de uma forma prática, né? A gente tem uns casinhos para mostrar aí. Legal. Acho que tem tempo ainda para isso, né, Jailson?
Tem, claro. Então, eu tenho esse Vamos seguir. casos aqui, a gente tem um N já de quase 50 casos, tá? E não é grande coisa, mas já deu para a gente uma experiência razoável aí na endoscopia de coluna. E, obviamente, que a gente está muito feliz com isso, de poder estar realizando essa técnica, está vendo o resultado dos pacientes, a gente vê que os pacientes ficam satisfeitos, eles recebem alta no mesmo dia e sem dor, isso é uma satisfação muito grande para nós. Tá? Poder ajudar esses pacientes, né? Poder atingir o objetivo que é melhorar a qualidade de vida deles. Porque quem tem dor sofre. Né? Exatamente. O impacto psicológico, psicossocial é grande, como eu falei, não só do paciente, como de quem convive com o paciente. Então, já vou mostrar alguns dos 2 casos aqui, acho que está bom. E você fica à vontade para ir tecendo seus comentários durante as apresentações. Deixa eu só ver como é que eu faço para compartilhar, acho que é aqui, né? Agora, qual é o caso que eu vou mostrar? Eu acho que é esse aqui. É esse caso aqui. Estão me ouvindo aí, João? Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, isso aqui é uma paciente feminina, 54 anos. Tá? Essa paciente ela tinha muita dor lombar e dor irradiada para a perna esquerda. Tá? Uma EVA lombar de 8, a EVA da perna esquerda era uma EVA de 5, 46% aqui de incapacidade física, né? E no exame físico ela tinha, além da dor lombar, ela tinha uma hiperestesia na região ali da inguinal à esquerda, de L1, de L2 e tal. Ela já tinha esse quadro com pelo menos 3 anos de evolução. Tá? O Wagner, só para... Acho que fica melhor aumentar... Modo apresentação. Isso. Clicar aqui embaixo, aqui, modo apresentação. Melhorou assim ou aumenta mais? Não. Clica aí. Aí. Boa. Okay. Aí. Agora... mas está modo apresentador. Ok. Então, essa aqui é a ressonância da paciente, tá? A gente vê aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, ela tem uma hernia de disco grande aqui, entre L1 e L2, tá? Essa hernia ocupa praticamente aí uns 40%, quase 50% do canal raquiano, tá? Eu não tenho a tomografia dessa paciente aqui, João, mas isso aqui é uma hernia bastante calcificada, tá? Essa parte mais posterior aqui, bem calcificada, tá? E aí nós oferecemos a cirurgia para a paciente, a gente tratou isso de uma forma minimamente invasiva, com cirurgia endoscópica. Tá? Aqui é o passo a passo do início da cirurgia, né? Introdução da agulha, dilatador, injeção de contraste para confirmar o espaço discal. Aqui já, no segunda foto que nós já temos aqui o canal de trabalho com a ótica. E aqui já no final da cirurgia, até onde eu consegui chegar com a pinça para retirar essa hernia de disco. Tá certo? E eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Aqui já é uma fase um pouquinho mais avançada, estou fazendo aqui a foraminoplastia com a broca, abrindo um pouco mais o forame para conseguir ter acesso à parte de dentro do canal raquiano. Então aqui, ó, aqui eu já, isso aqui é a faceta articular do paciente, aqui eu estou à esquerda, então isso aqui é a SAP dela, a gente já tem o canal raquiano, já tem um pouquinho de gordura aparecendo, eu estou entrando com a Kerrison aí para poder limpar mais meu campo de trabalho, ter mais visibilidade sobre as estruturas, né? É uma cirurgia que ela nos permite uma visibilidade ampla de todas as estruturas dentro da coluna. Aqui está a gordurinha, aí já o canal raquiano, e aqui embaixo, isso aqui já é a parte posterior daquela hernia de disco calcificada. E só um adendo, Wagner, para quem não se ligou ainda, porque aí é medula, provavelmente, né? Não é caldequino. Já bem pertinho. Qualquer manipulação excessiva aí de uma cirurgia aberta, convencional, para poder ressecar uma hérnia central como essa, dá pau, né? É pedir para dar problema. Os riscos da cirurgia numa aberta de manipulação são muito maiores, né? Aqui, ó, João, aqui já é o saco dural para quem tem, tá? O saco dural já com aqui a medula aqui dentro. Gordura epidural
E aqui eu já abri um buraquinho aqui na hernia de disco, naquela parte calcificada, e estou tirando a parte mais mole da hernia de disco dentro ali do espaço discal. Essa coloração azul que a gente injeta um pouquinho de corante para dar mais segurança para a gente, né? E você vai ver que daqui a pouco, João, eu só consegui tirar essa parte calcificada aqui com a tesoura. Com a tesoura. Com a Caramba. tesoura, não tinha outro jeito. Não, mas é um caso avançado, cara. É um caso. Um pouco destemido, mas eu fui feliz. Não, cara, você tá mandando muito bem. Você tá um dos grandes endoscopistas de coluna aí do país, pô. Aqui, João, tem um pedaço calcificado grande que saiu, ó. E aí vocês vão ver que eu não consegui, ele não passou pelo canal de trabalho. Eu tive que tirar a ótica do canal de trabalho para poder tirar esse fragmento calcificado aí. E a medula ali olhando para você todo o tempo, né? Aí, ó, o fragmento. Sai, tá vendo? Nossa, sensacional. Tá ali, eu tirei dali da pontinha e voltei mais um pedacinho calcificado aqui, um fragmento. E a cirurgia foi progredindo, eu fui limpando, fui tirando. Aqui numa etapa, ó, aqui com a tesoura, João, ó. Olha lá. Aqui eu já estou dentro, estou no meio do canal raquiano. Isso aqui em cima já é o saco dural da paciente, ó. E aqui eu estou praticamente no meio do canal já, vou conseguir chegar quase do outro lado. E não saía com a pinça, não. Eu tive que entrar com a tesoura, realmente, para ir cortando com a tesoura, com medo de quebrar a tesoura. Sensacional. Excelente caso. Com bastante delicadeza e tirando pedacinho por pedacinho, devagarinho. Eu acho que é isso, né, João? É dedicação, paciência e seguir em frente. Tentar ver se mais um pedaço calcificado grande que eu tirei, ó. Aí, ó. E às vezes sai um pedaço do platô também por conta da degeneração do disco, né? Então, e se não tira isso, 1, 2 meses depois, hernia. Exatamente. Eu não lembro se eu botei a foto aqui, mas um desses fragmentos aí que eu tirei tem quase 1 centímetro, cara. Grande, hein? Grande. Olha aí, ó, o saco dural batendo ali. Mais um pedaço calcificado. Essa parte aqui posterior era toda calcificada do disco. E eu vou, à medida que eu for ganhando espaço, eu vou entrando com a ótica. Já estou aqui dentro do espaço discal. Excelente. Ó, mais um pedaço calcificado e vai saindo. Ó, esse aqui já é o final da cirurgia, eu acho. Aqui eu estou lá do lado direito, aqui. Você fez com sedação ou você fez com geral? Fiz com geral. Fiz com geral. Belo caso, hein? Deixa eu ver aqui como é que eu faço agora para voltar para o... Como é que eu faço para voltar? Deixa eu ver. Ok. A ESC, é. Eu não botei a foto aqui. Poxa. Bom, mas esse foi um caso que eu queria trazer para vocês. Uma hernia de Como disco. foi a recuperação aí desse caso especificamente? Um caso realmente... Olha, a recuperação, João, aqui a gente já está acostumado a ver, assim, foi muito boa. Tá? Uma paciente baixinha, obesinha, tá? Tinha muito dor, mas paciente bastante deprimida. Eu consegui dar alta para ela no mesmo dia. Ela ficou muito surpresa, que ela estava assim, não vou ficar internada, não vou usar colete. Não, já tinha explicado, mas ela não tinha entendido direito, né? E ela foi para casa no mesmo dia e está muito bem, voltou a trabalhar. Ela trabalha na área da saúde, é técnica de enfermagem, está muito feliz, está muito satisfeita com o tratamento. Acho que essa recuperação é uma das coisas que, quando eu comecei realmente a buscar a técnica endoscópica, é o que impactou mais. Você chegar no quarto, o cara tá, o paciente ou o paciente estar em pé
pronto, com roupa, vestido, com a mala pronta para ir embora para casa. Isso, assim, as primeiras vezes foi algo tão chocante para mim, que eu acho que e toda vez eu falo isso, eu estimulo essa discussão, porque da mesma forma que acho que foi para mim, vai ser para muita gente, né? Então, Não, exatamente. Uma cirurgia como essa, João, a gente conseguir fazer, eu me sinto orgulhoso de fazer, me sinto muito feliz, muito assim, realizado em ver um caso como esse, em aceitar o desafio de fazer uma cirurgia endoscópica nesse caso, conseguir fazer, ter sucesso na cirurgia e ter o resultado que teve. Então, realmente, é uma felicidade muito grande para a gente e poder melhorar, né, beneficiar o paciente, uma qualidade de vida é. ótima para ela no pós-operatório. Isso realmente é o nosso objetivo, que nos empurra para frente e querer melhorar cada vez mais. Né? Ô, doutor Wagner, teria mais algum caso para a gente dar sequência aqui de algumas perguntas? Bem, eu vou mostrar mais um casinho aqui então, João, para a gente fechar em 2 casos, para fechar com Visto que chave estamos de dentro ouro. do horário ainda, a gente começou um pouquinho depois das 8 horas. É, vou mostrar esse caso aqui para vocês. Talvez você precise tirar o João, compartilhamento e compartilhar de novo. Não sei. Deu. Caramba, o cara é expert, só nível avançado, cara. Torácica aí, ó. João, esse paciente aí, masculino, 63 anos. Antes de ser paciente, era meu amigo, ele foi meu dentista. Isso é Meu pior ainda, né? melhor ainda. Não sei se era melhor, né? Não, pior, é muito pior. Muito pior, exatamente. Ah, E ele me procurou ano passado, assim, como sendo fim de linha para ele, tá? Porque realmente ele tem uma dor, ele veio com uma queixa de uma dor radicular no trajeto de T10 à direita, já com 3 anos de evolução, já tinha feito tudo que é tratamento, inclusive infiltração, inclusive radiofrequência, tá? E essa dor não melhorava com nada. E aí, examinando ele, pedindo exames de imagem, a gente conseguiu chegar nesse diagnóstico que eu vou mostrar. Ele não conseguia mais ficar sentado. Toda vez que ele sentava, como era dentista, que ele sentava, que ele virava para o paciente para trabalhar, ele sentia um choque. eita. Isso incomodava muito ele. Né? Então, o primeiro exame que eu pedi para ele foi uma ressonância de coluna. E ela mostrou, veio com essa imagem aqui. Tá? A imagem mais escurinha aqui, tá? Aqui no canal, bem no nível T10, T11. Tá? Então, aqui eu já fiquei suspeito, já levantei uma pulga aqui. Não achei grande coisa essa imagem, mas suspeitei porque batia com a queixa dele, batia com a área referida dele de dor. Tá? Eu fui adiante, realizamos uma tomografia. Esse caso, acho que eu até mostrei para vocês, a gente discutiu esse Eu caso. lembro. E o que a tomografia mostrou? Mostrou uma calcificação aqui do ligamento amarelo. Não é um caso de hernia de disco, mas é um caso de uma compressão nervosa aqui na coluna torácica dele, causando um quadro de dor realmente desabilitante para ele. Tá? Aqui a gente consegue ver, ó, esse ligamento amarelo aqui, estreitando aqui, praticamente o recesso, né? Essa região aqui. Apesar de ter dos dois lados, no lado direito a compressão é maior, nesse ponto aqui. Ó. Aqui uma reconstrução da tomografia, isso que é importante, né? Essa é a qualidade de imagem que a gente dispõe hoje em dia, né, João? Facilita, né? Então, aqui a gente consegue ver aqui os forames vertebrais, aqui onde saem os nervos da coluna, a gente consegue ver que no nível T10, T11, tem ali a calcificação do ligamento amarelo e realmente tem um estreitamento desse canal, que é justamente essa pontinha aqui. Ó. E aí eu ofereci para ele realmente a cirurgia, a endoscopia, tá? A gente abordou esse paciente de forma endoscópica, tá? Minimamente invasiva, e está aqui o vídeo da cirurgia. Aqui eu já dissequei a musculatura, já entrei, né? Aqui nós temos a lâmina. Se para situar o paciente, o pessoal que está assistindo, aqui a parte medial, a parte lateral, a parte cranial aqui à direita, às 15 horas, e a parte caudal às 9 horas. Então, aqui eu estou entrando com a broca, então, com essa broca eu fui um pouquinho corajoso, Foi. mas a broca estava muito demorada, então eu usei essa broca aqui que me facilitou um pouco mais, assim, acelerou um pouco mais a cirurgia. Depois eu entrei com aquela que é um chevezinho mais protegido, que é mais seguro.
Aqui eu estou fazendo a laminotomia do paciente, né, a laminectomia, abrindo aqui para ter espaço ao canal raquiano e chegando. Isso aqui já é aquele ligamento calcificado. Aqui a gente já consegue ver um pouquinho de gordura epidural aqui, tá? E aqui já é aquele ligamento calcificado bem duro. Ó, aí eu dei uma escapada da Kerrison, mas depois eu tento olhar, tá vendo como é duro aí, difícil de conseguir. Até para comer qualquer eu só fazia força. Você vê que eu puxo e vem com bastante força. Já começa a aparecer o saco dural aqui. Medula, gente, entre 10 tem 11. Com bastante cuidado, né? Bastante delicadeza para não empurrar essa medula, não tocar nela. Tentar só chegar ali na área de compressão. E aos pouquinhos a gente foi avançando, avançando devagarinho, com paciência. Belo caso também. Eu acho que na região lombar, a cirurgia endoscópica foi revolucionária. Mas na torácica, acho que, nossa senhora, é igual o mineiro quando fala se gosta de queijo, sabe? Isso. Aqui eu já entrei com uma broca mais protegida, né? Um chevezinho. Aqui nessa região mais por aqui, 6 horas aqui no vídeo, é onde está a maior compressão, a maior calcificação, onde eu tenho que chegar e descomprimir. O ligamento amarelo que a gente foi tirando, né? Calcificado, endurecido. Essa cirurgia, João, se nós não tivesse a possibilidade de uma cirurgia endoscópica para realizar, qual seria a melhor abordagem para ele? Seria uma cirurgia, talvez ali ter que abrir. Aberta? É, Aberta, sei lá, a minha talvez primeira opção seria o arroz com feijão, via posterior, descompressão e artrodese. exatamente. Tá, Aqui, eu não sei se alguém se arriscaria a fazer uma descompressão isolada aberta aí, porque existe uma teoria mecânica, né, de criar um fulcro e de repente instabilizar aí a médio e longo prazo, né? exatamente. Não sei se seria adequado, mas o arrozinho com feijão ali, e assim, mórbido, né? 3 dias de internação, às vezes 4 dias, às vezes vai para UTI, Dor no dor pós-operatório. no pós-operatório, demora para poder realmente reabilitar, fica aí afastado no INSS. Então, assim, é outro padrão, é outro padrão. Esse aqui, então, já é o exame pós-operatório dele, pós-operatório imediato, tá? Logo depois da cirurgia, umas 4 Excelente, horas depois. excelente. Aqui o pré-operatório, com a compressão aqui, né? Estenose aqui do recesso, aqui nesse lado aqui. Aqui aquela calcificação na saidinha do forame. E o pós-operatório já com a abertura aqui, ó, da face da lâmina, né? Laminotomia e o canal aqui, o forame totalmente descomprimido. Aqui a gente vê ele num corte sagital descomprimido. E aqui a gente não vê mais aquela pontinha comprimindo aqui a saidinha do forame. Tá? Aqui numa imagem um pouco mais ampliada para ver aqui o pré e o pós-operatório imediato. Realmente foi descomprimido. Excelente, incrível. E Perfeito. aqui o vídeo final da cirurgia. E o paciente, como é que é? Como é que ficou? Que é o mais importante, né? A imagem a gente pira aqui, a gente vibra, mas a recuperação do paciente e é o que mais importante, né? Raiz aqui, ó, a raiz de T10, que é onde doía nele, totalmente descomprimida. Aqui o saco dural e medula. Aqui a axila da raiz. Bela imagem, hein? Bela imagem. Fechou.
Como é que recuperou o paciente? Conta aí. Não adianta o Deixa eu só, paciente deixa eu ficar abrir, deixa eu 3 abrir meses aqui o meu. acamado depois. Conta aí o segredo. Pô, João, esse paciente foi para casa, eu operei ele na parte da tarde, então ele foi para casa no dia seguinte, tá? Ele permaneceu no hospital. Foi uma cirurgia demorada, foram 2 horas e meia de cirurgia, tá? Bem cansativa. Então, para recuperação anestésica, tudo para não mandar ele para casa de noite, eu preferi Sim, passa a noite e vai de manhã. exatamente uma cirurgia de coluna torácica e tal. Melhor ter um pouco mais de cuidado. Foi para casa, no dia seguinte, numa boa. João, 5 dias depois, eu recebo uma ligação dele. Não me ligou, em momento algum. 5 dias depois, toco o telefone, olhei lá, eu falei, "Ih, lá vem problema, né? A gente já espera o pior sempre." E aí ele me vem com a seguinte pergunta: meu amigo, eu estou aqui no meu sítio, eu posso andar a cavalo? Eu falei, cara, tu é louco, não pode andar a cavalo. Segura um pouquinho mais. Não fez nem a primeira revisão ainda. Cara, dá cavalo, pô. Com 5 dias de cirurgia. Então, realmente, Inacreditável. não tem o Inacreditável. que falar, né, João? Não. Tá aí, né? Está demonstrado E aí, essa pela talvez cirurgia seja a endoscópica, melhor quais são os forma. benefícios. E essa talvez seja a melhor forma realmente de a gente, vamos dizer, contribuir para o desenvolvimento, aprimoramento da técnica, né? Mostrar resultados, né? Uhum. Mostrar resultado. Exatamente. Exato. Legal. Eu tinha algumas perguntas aqui para a gente finalizar dentro do nosso tempo. A gente programou nessa questão de 1 hora, até para não ser cansativo para vocês e para o pessoal que está assistindo. A primeira pergunta, eu vou fazer umas 3 aqui a princípio, rapidinho. A primeira pergunta, então, a questão é, quando que a gente faz a indicação propriamente da cirurgia? Quando que vocês acabam indicando propriamente o procedimento cirúrgico para quadros de hérnia? Para hérnia. Para hérnia e estenose eu acabo... Quer falar, Wagner? Não? Pode falar, pode falar. Eu acabo utilizando mais ou menos o mesmo parâmetro, né? Se a gente pegar os livros, tá, ou os conceitos mais, vamos dizer, antigos, os livros falam que a gente precisa tratar clinicamente aí talvez 6 semanas o paciente. Na falha desse tratamento conservador, já existe uma indicação relativa de se realizar algum tipo de intervenção, tá? Existem algumas outras situações, né? Quando o paciente começa a ter algum déficit motor, né, ele começa a perder movimento ou perder força, ou aquele caso que eu mostrei de síndrome da cauda equina, que são extremos da hérnia de disco, que não é a regra, né, mas a regra realmente é falha do tratamento conservador. Hoje, eu acabo mudando um pouquinho e eu compartilho muito essa decisão com o paciente. Então, mesmo que o paciente vamos dar 2 exemplos aqui. O paciente ele fez uma tentativa de tratamento clínico e muitas vezes pela dor ele não consegue continuar com a fisioterapia. Eu já ofereço a gente optar pelo tratamento endoscópico. Se eu não tivesse essa opção de endoscopia, talvez eu enrolasse um pouco mais. Mas hoje eu já ofereço, mesmo antes dessas 6 semanas completas, se o paciente continua muito sintomático ou se ele vê realmente que a fisioterapia não está tendo o resultado que ele espera, tá? Então eu faço muito essa decisão compartilhada. Eu sigo a mesma linha, João. Assim, eu vejo muito caso a caso de cada paciente. Tem paciente que vem, que é a primeira consulta, não tem nem exame de imagem ainda, a gente examina, pede exames, ele volta e tal. E a gente segue nessa linha, vê quanto tempo de evolução ele tem, vê que é um caso que dá para a gente começar com uma coisa mais conservadora, fisioterapia, às vezes uma infiltração, e vai levando o paciente, não melhorou, a gente dá a opção da cirurgia. Alguns pacientes já chegam aqui e são pacientes que já passaram por vários outros colegas, já fizeram vários tratamentos. de tratamento, já passaram por fisioterapia, já fizeram infiltração e tal, e acabam chegando aqui, e a gente já com uma pilha de exames na mão, e a gente examina o paciente, colhe a história, a gente vê o exame físico, um exame físico exuberante, e a gente vê que ele sabe que ele já fez o que tinha que ter sido feito, e não melhorou. E a gente já, então, oferece já
inicialmente a forma cirúrgica como opção, né? Eu procuro sempre oferecer a cirurgia ou minimamente invasiva, ou microcirurgia, ou a cirurgia endoscópica. É claro que a cirurgia endoscópica não é acessível para todos ainda, né? Eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem é conseguir deixar essa técnica acessível para todo mundo. Com certeza. Com certeza. Fazendo, acho que vamos talvez finalizar. Essa pergunta aqui é de um colega da fisioterapia, um colega fisioterapeuta aqui da região. Ele tem dúvida quanto à questão da indicação cirúrgica para hérnias de discos cervicais. Se esses hérnias de discos cervicais são passíveis de procedimento endoscópico. São passíveis sim, João. Você que tem experiência grande vai poder falar sobre isso. Olha, se eu soubesse do resultado da endoscopia cervical antes de começar pela lombar, eu teria feito só cervical, que é um negócio inacreditável. Cervical teve aí, tradicionalmente, acaba apresentando melhores resultados, independente aí da opção cirúrgica que a gente toma, né? Então, a cirurgia, as deses cervicais, vias anteriores, próteses, apresentam bons resultados, né? Então, assim, e a endoscopia cervical não ficou para trás, não é diferente. Óbvio que existem algumas limitações, tá? Principalmente aquelas hérnias mais centrais, porque a gente na cervical não consegue entrar pelo forame, pela anatomia, porque tem artéria vertebral. Então, a gente geralmente só faz o acesso posterior. Então, acesso posterior, próximo à medula, não dá para fazer a manipulação que a gente faz na lombar. Então, existe ainda uma certa limitação para a cervical, mas hérnias centrolaterais, hérnias foraminais, estenoses, até mesmo estenoses centrais, eu costumo tratar de uma forma endoscópica hoje em dia. Perfeito. Gostaria, então, aqui de agradecer novamente o Dr. João pela disponibilidade, toda a aula bem ilustrativa, muito didática. Acho que trouxe um valor bem alto aqui para a nossa rotina. Exemplificar que hoje existem procedimentos que são minimamente invasivos e que, obviamente, com resultado muito bom e uma morbidade muito baixa. Então, a reabilitação precoce do paciente, essa questão, esses estigmas que o Dr. Wagner havia comentado sobre limitações de pós-operatório, tempos prolongados de internação, isso realmente é o que traz um benefício maior para o paciente. E isso é uma coisa que a gente bate muito em questão de consultório, em consulta, é expor essa questão da melhora de uma forma bem rápida, de uma forma muito pouco invasiva. Então, isso já é uma realidade, principalmente em grandes centros, com uma facilidade muito maior. Como o Dr. Wagner falou, hoje a gente tem uma limitação ainda de viabilizar isso para o nosso paciente. Uma vez ainda que o convênio, como o senhor mesmo falou, tem uns que são do contra, muitas vezes eles acabam, né, tendo alguns impedimentos ou algumas outras interpretações, e às vezes fica um pouco mais limitado até esse procedimento ser viabilizado ao nosso paciente. Mas, de uma certa forma, foi bem explícito isso, que isso é a evolução da cirurgia da coluna. Então, não tenha dúvida que estamos no caminho. E com um grande professor assim, acredito que teremos sempre bons resultados. Agradecer novamente, Dr. João, Dr. Wagner. Podem fiquem a palavra, fiquem à vontade aí para a gente finalizar, então, esse nosso papo, essa nossa conversa aqui de hoje. A gente está na presença do Dr. João Bergamasco, que é sempre uma alegria, né? Sempre uma certeza de uma satisfação para qualquer assunto envolvendo a cirurgia de coluna, né, João? Sem querer encher a bola, mas já enchendo. Que isso, cara. Bom demais te ver aí. Bom demais. Precisa voltar para Ribeirão Preto lá. A gente tá parado, então... Em breve voltaremos. Mas bom te ver, Jailson. Obrigado pelo convite. Se eu tivesse que fazer um comentário breve sobre a cirurgia endoscópica da coluna, assim, é a certeza assim, de você devolver a qualidade de vida do paciente. A gente fica feliz, a gente fica satisfeito em ver como é o resultado é rápido, eficaz, é seguro, e a gente fica feliz de ver os pacientes satisfeitos com isso. É uma pena que a gente não
consiga, até por questões de custo, que é um material caro, né, oferecer isso para todo mundo. Mas a gente chega lá. E isso é legal. Eu costumo brincar com alguns pacientes, né? Que a gente acaba tendo um pouco mais de proximidade e pergunto para eles: e aí, o que é vida normal para você? Tem uns que falam, pô, é motocross, é correr, é pular de paraquedas, não sei o quê, mas está sem fazer já não sei quanto tempo por conta da dor. E aí eu lanço um desafio antes da cirurgia. Entendeu? E isso é muito legal, cara. Isso muda a nossa vida, permite que a gente transforme a vida dos pacientes. Isso é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Wagner, obrigado. Jailson, obrigado. João, a Prazer. gente agradece. Bom te ver. Bom te ver, Wagner. Bom ver você, Camilo. Monstro, cara. Casos Você é um gigante. nível avançado. Cara, é um monstro. Professor bom, né? Abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Certo, boa noite. E falando aí que então as aulas estarão gravadas no nosso canal da Leve, no YouTube, para revisões e tudo mais. E as outras perguntas serão respondidas ali de uma certa forma mais inbox e objetivamente para cada um dos participantes. Muito obrigado aí pela excelente aula e pela participação, doutor João e doutor Flávio. Uma boa noite a todos.